Tottenham de José Mourinho está fora da Liga dos Campeões. A equipa treinada pelo português perdeu na Alemanha, frente ao Leipzig por 3-0. Logo aos 10 minutos, os alemães adiantaram-se no marcador. O passe foi de Timo Werner e Marcel Sabitzer abriu o marcador. Sem dúvida. Remate de Sabitzer, a bola vai a fugir de Lloris. Sabitzer, que foi o autor do segundo golo do Leipzig, aos 21 minutos, o médio marcou de cabeça e fez o 2-0. Já perto do final, o Leipzig chegou ao 3-0. Forsberg aproveitou um ressalto para fazer o golo que deu a vitória final para a equipa do Leipzig. Já não é novidade. Falhou também Cessem. Quanto à Valência do português, Gonçalo Guedes está fora da Liga dos Campeões. Depois da derrota por 4-1 na primeira mão, em Itália, os espanhóis voltaram a perder por 4-3 com a Atalanta, que segue para os quartos de final. Sem adeptos no Mestalla, o Valência tinha pela frente uma missão quase impossível para seguir em frente na Liga dos Campeões. Mas logo aos 2 minutos, tudo ficou ainda pior. Diacabí derrubou Ilicites dentro da área e o árbitro não hesitou em marcar penalti. Na conversão, o mesmo Ilicites assumiu a responsabilidade e não perdoou. O Valência conseguiu reagir quase de imediato. Kevin Gameiro insistiu e bateu o Sportiel. Perto do intervalo, novo penalti para a Atalanta, cometido outra vez por Diacabí. O defesa tocou a bola com o braço e o árbitro apitou a falta. Ilicites voltou a assumir e fez o 2-1. Grande jogo da equipa italiana, que até podia ter marcado mais vezes. Mas o Valência nunca baixou os braços. Aos 51 minutos e já com Gonçalo Guedes em campo, Kevin Gameiro também bisou e voltou a repor a igualdade no marcador. Pouco depois, a equipa espanhola conseguiu mesmo a reviravolta. Ferran Torres fez um chapéu a Sportiel e confirmou o 3-2. Contudo, a Atalanta viria a marcar mais 2 vezes, numa noite inesquecível para Ilicites. Aos 71 minutos, o esloveno rematou para o 3-3 e já perto do final do jogo, viria mesmo a carimbar o histórico póquer. Depois da goleada por 4-1 na primeira mão, a Atalanta voltou a vencer e segue para os quartos de final da Liga dos Campeões. Jorge Jesus reforçou que vai regressar ao futebol português. O técnico reagiu ao facto de estar a ser associado ao Benfica. Todos os anos o meu nome é associado quando as coisas estão mal para esses clubes, para o Benfica, para o Porto. Falam sempre no meu nome, não é? Claro que eu vou regressar a Portugal, isso ninguém tenha dúvida. O Benfica anunciou que Bruno Lage não vai fazer as conferências de imprensa de antevisão e de pós-jogo da recepção ao Tondela. Esta é uma das medidas de contingência adotadas pelo Clube da Luz devido ao novo coronavírus. Recordo que a Liga deixou ao critério dos clubes a realização ou não das conferências de imprensa. O Benfica anunciou que Bruno Lage só vai falar na sexta-feira ao canal do clube e na zona de entrevistas rápidas no final do jogo de sábado. Entre as medidas de contingência adotadas pelo Benfica estão também o encerramento dos complexos de piscinas e ginástica e a suspensão das visitas ao Museu Cosme Damião. Continuamos a olhar para o impacto do Covid-19 no futebol português. Todos os jogos da primeira e da segunda ligas na próxima jornada vão ser realizados à porta fechada por causa do novo coronavírus. A decisão foi tomada hoje como medida preventiva à propagação do vírus em Portugal. Além dos campeonatos profissionais, os jogos de todas as outras divisões do futebol português também não vão ter público a assistir. Quanto à competição, nos escalões de formação está suspensa até 28 de março. São os primeiros dados exclusivos da Operação Fora de Jogo que levou inspectores da Autoridade Tributária a 76 locais, entre os quais as SADs de Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting e as residências dos respectivos presidentes. De acordo com os processos a que a CMTV teve acesso, em causa estão suspeitas que envolvem contratos de 34 pessoas, entre jogadores e treinadores de 6 clubes. Os clubes que estão sob suspeita são Benfica, Porto, Sporting Braga, Marítimo, Rio Ave e Estoril. Os 34 profissionais cujos contratos estão sob suspeita,
32 são jogadores, como Jonas, enquanto jogador do Benfica, Danilo, do Porto, o Bruno César, enquanto jogador do Sporting, e há ainda 2 contratos em investigação dos treinadores Pedro Martins e Lionel Pontes. Neste último caso, está em causa também o contrato de Lionel Pontes com o Sporting, já durante a presidência de Frederico Varandas. Agora mais um dado exclusivo da CMTV sobre a operação Fora de Jogo. Os contratos do avançado Jonas com o Benfica estão sob escrutínio intenso. Jonas entrou para o Clube da Luz numa altura em que estava desempregado, pelo que pôde ser inscrito fora da época de transferências oficial. Jonas foi o melhor marcador do Benfica durante várias épocas e chegou a ser capitão dos encarnados. A investigação que deu origem à operação Fora de Jogo e que passou pela SAD do Benfica, pelo clube e pela casa de Luís Filipe Vieira, entre outros locais, suspeita que Jonas usou uma empresa do irmão e da mãe, com sede no Brasil, para dissimular os sucessivos prémios recebidos pelas renovações de contrato. O Benfica anunciou que Bruno Lage não vai fazer as conferências de imprensa de antevisão e de pós-jogo da recepção ao Tondela. Esta é uma das medidas de contingência adotadas pelo Clube da Luz devido ao novo coronavírus. Recordo que a Liga deixou ao critério dos clubes a realização ou não das conferências de imprensa. O Benfica anunciou que Bruno Lage só vai falar na sexta-feira ao canal do clube e na zona de entrevistas rápidas no final do jogo de sábado. Entre as medidas de contingência adotadas pelo Benfica estão também o encerramento dos complexos de piscinas e ginástica e a suspensão das visitas ao Museu Cosme Damião. Este é o tema que abre a análise nesta edição da Liga de Ouro, hoje com o Jorge Amaral, o Fernando Mendes, também o Bernardo Ribeiro e o António Figueiredo. Boa noite aos 4. Boa noite. Bernardo, consegues compreender esta medida do Benfica, sobretudo cancelar as conferências de imprensa? Sim, eu acho que nesta altura acho que temos de compreender tudo. Existe uma grande preocupação com a saúde pública e por muito que uma ou outra medida nos possam parecer excessivas, acho que estamos a viver um daqueles momentos em que todo o cuidado é pouco e não serei eu, confesso, a questionar procedimentos que os clubes, as entidades, o governo, seja quem for, tente instituir para evitar a propagação do contágio. Portanto, dir-me-ás, mas seria preciso proibir uma conferência de imprensa? Se calhar não. Mas acho que vivemos tempos especiais. Há uma pandemia que se está a espalhar. Existe, obviamente, alguma histeria no meio de tudo isto. A vida é o que, por exemplo, fenómenos como a corrida aos supermercados para ir buscar alimentos, que me parece uma coisa claramente excessiva, mas acaba por ser normal na sociedade em que vivemos. Temos de o entender, temos de manter a calma. Portanto, todas as medidas que o Benfica e os outros clubes empreenderem, nesta altura, terão que ser entendidas, na minha opinião. Jorge Amaral, atendendo também ao momento do Benfica, acaba também por ser, de certa forma, mais confortável para Bruno Lage não estar sujeito a estas conferências de imprensa, ou não? Eu penso que não. Boa noite a todos, antes de mais, nossos telespectadores. Eu penso que não. Eu penso que é incomodativo a razão porque é que ele não vai ter essa conferência de imprensa. O motivo que o leva a não poder fazer essas conferências de imprensa. O Bruno Lage tem demonstrado aqui e acolá que realmente é um rapaz que tem-se mantido, digamos, de uma certa forma serena, sem perder, digamos, o equilíbrio, independentemente de nós podermos gostar, especialmente na parte dos benfiquistas, mais ou menos de o seu discurso após o jogo, especialmente aqueles após o jogo, mas eu acho que isto não será motivo para ele ficar mais tranquilo. Senão por aí íamos por arrasto, se calhar é melhor para a equipa do Benfica, não tem jogado muito, não ter público. Não, também não é correto isso. Acho que estamos todos um bocadinho perdidos, todos sempre um bocadinho perdidos, sem saber realmente qual é, digamos, a medida de prevenção mais adequada para combater isto e depois, se calhar, isto vai minimizar, mas eu penso que não é bom para o futebol, nem haver conferências de imprensa, nem muito menos haver jogos sem público. Isto é um desastre em termos financeiros, a todos os níveis, não é? Portanto, acho que não tem muita razão de ser essa parte da conferência de imprensa. António, era necessário cancelar as conferências de imprensa?
Não sei, Mariana, acho que não. No fundo, todo, assim, pelo mesmo dia passado do que aqui foi dito. A gente não pode contestar isso. O que eu acho é que, por um lado, não querem que o país se alarme. Por outro lado, este tipo de medidas, os estádios sem público, as conferências de imprensa, todas estas coisas, portanto, obviamente que isto cria o alarme, cria as tais corridas aos supermercados, cria todas estas situações que a gente não sabe bem para onde é que vai, porque as coisas não estão esclarecidas. Eu ainda não vi, isto, sabendo-se ainda por cima, que isto está-se a tornar uma pandemia, não é? E que ela se está a propagar desta forma e que ela causa, mesmo para as pessoas que se curam, e que são muitas, a percentagem de mortes é diminuta relativamente ao que se curam. Mas toda a gente sabe que não há uma cura fácil, portanto, é uma cura demorada no tempo, mesmo aqueles que se curam. Portanto, eu queria saber era como é que estão as condições sanitárias e hospitais e hospitalares para o povo português, não é só para o futebol. Eu sei que a gente está num programa desportivo. Aqui, António, para o plano... Isso é que eu queria saber, para as pessoas estarem descansadas. Para o plano desportivo, acaba por ser bom ou não para o Benfica, neste momento, não haver conferências de imprensa? Não, acho que não. Sinceramente, não vejo grande diferença em haver ou não haver as conferências de imprensa. Como o Jorge disse, e é verdade, o Bruno Lage tem sido sempre um discurso do mesmo tipo. Portanto, obviamente, e como ele disse também, para os benfiquistas é quando não se ganha, o discurso, por muito fluente que seja e fluido que seja, obviamente que não é do agrado dos benfiquistas. Pronto, mas não vejo daqui qualquer vantagem. Fernando, é uma medida que beneficia ou não Bruno Lage? Não vejo porquê. O Bruno Lage sempre assumiu todas as situações positivas e negativas que está a acontecer com a sua equipa. É uma medida de prevenção que eu acho que é excessiva, sinceramente. Porque normalmente o que se tem falado é aglomerado de muitas pessoas. Não é? Uma conferência de imprensa tem que ir 20 pessoas para ali, 20 jornalistas. Se calhar não tem mais... Constituiria de facto um risco para alguém que ali estivesse? Só se tivesse alguém infectado no meio daqueles jornalistas. Agora não. Acho que é excessivo, como diz o António, mas nós também cá em Portugal, nós portugueses não estamos habituados, pelo menos que eu me recordo, a ver assim grandes casos e à mínima coisa é logo um alarme total, não é? Porque isto é um contrassenso, porque fecham os espetáculos, nós, por exemplo, vamos para o aeroporto, toda a gente entra e sai e não há problema nenhum, mas fronteiras estão abertas. Portanto, isto aqui é um contrassenso. Fecha-se os jogos de futebol, porta fechada, não há conferências de imprensa para prevenir, mas, por outro lado, está focos que podem entrar por outras situações sem ser no jogo de futebol. Nem de estado de chão, à entrada, nem nada. Nada, siga, tudo entrar, a chegar, entrar. Mas é giro. Está cancelado. Não, mas é giro que a gente... A saída de Itália é que está cancelada. Mas depois é giro a saída de entrada. Não, mas depois é giro que nós portugueses, os nossos governantes, temos sempre tudo controlado. Está tudo sob controle. Não há problema nenhum, está tudo controlado. Fantástico. Muito bem, continuamos a olhar para o impacto do Covid-19 no futebol português, até porque todos os jogos da primeira e da segunda ligas da próxima jornada vão ser realizados à porta fechada por causa do novo coronavírus. A decisão foi tomada hoje como medida preventiva à propagação do vírus em Portugal. Além dos campeonatos profissionais, os jogos de todas as outras divisões do futebol português também não vão ter público a assistir. Quanto à competição nos escalões de formação, está suspensa até dia 28 de março. António, é uma medida sensata? Não. Eu, sinceramente, não concordo com ela. Concordava mais que o campeonato fosse suspenso. Portanto, suspendeu o campeonato. Eu penso, é a minha convicção, pelo que tenho lido, pelo que tenho ouvido de alguns especialistas e de alguns médicos, que no próximo mês esta situação já vai estar resolvida. Portanto, ela não tem crescido na China, não tem crescido em número de casos, não tem crescido. Portanto, é natural que no próximo mês de abril esta situação esteja resolvida. E, portanto, eu acho que era mais sensato, na minha opinião, interromper, até porque a Taça da Liga já se disputou, a final da Taça está marcada, só se trata de campeonato. Era mais sensato suspender o campeonato por 1 ou 2 semanas e depois retorná-lo. Jorge, concordas que era preferível adiar os jogos do que fazê-los à porta fechada? Eu acho que era melhor acabar já o campeonato e quem está em primeiro lugar ganhava, ficávamos assim. E pronto, depois estava-se a final da Taça de Portugal lá mais para a frente. Acho que era a medida mais sensata. Mas pronto, isso é um bocado difícil e vamos por partes.
Acho que é uma medida muito erradíssima, porque acho que sensato, como o António disse, era acabar agora o campeonato, fechar o campeonato, porque eu só penso em termos financeiros, porque o dinheiro, os estádios já não estão muito cheios. Onde é que eles se alimentam muitas das vezes? É das assistências que o Sporting pode levar, o Benfica, ou o Porto, inclusive o Braga, que possa movimentar-se. Há muitas dessas equipas que vão ter grandes dificuldades, não é? Agora em Famalicão, por exemplo, podia ser, digamos, uma enchente, uma receita boa para o Famalicão e não ter. No próximo jogo o Benfica vai a Portimão e depois vai a Famalicão também, acho eu. Pronto, e isto em termos financeiros é um baque muito grande. Para além dessa parte financeira que é importante para esses clubes, em termos de espetáculo, nada se justifica haver jogo sem público. Portanto, acho que a medida, e levando em crédito aquilo que o António disse, que isto pode demorar um mês ou algo assim, acho que era de muito melhor, digamos, lucidez, parar o campeonato por agora e pronto. Bernardo, se vier a colocar num futuro a possibilidade de os jogos serem cancelados ou adiados, parece que poderá haver problemas para encontrar um campeão este ano? Penso que sim, penso que terá que... os regulamentos não são muito específicos em relação a esse tema e terá que haver um pensamento, Liga, Federação, entidades competentes para chegar a um consenso. Acho que ainda não estamos nesse momento. Mas parece que poderemos lá chegar? Não, acho que é definitivamente algo em que as entidades competentes do futebol já estão a pensar, não é? Isso parece-me evidente. Ao contrário dos meus parceiros de painel, acho que esta medida parece-me ajuizada, esta medida de não haver público nas bancadas esta jornada. Por ser uma medida menos extremista? Por ser uma medida menos extremista e por nos dar tempo, é uma jornada. Não foi anunciado que seja esta mais 4 ou 5, é esta. E penso que o futebol aqui vai ter que se sentar com não vai haver medidas da Liga e da Federação exclusivas, não é? Quem tem que tomar as rédeas da situação e já tomou é a Direção-Geral de Saúde e o Governo. Portanto, acredito que vai haver aqui um diálogo constante para perceber o que é feito e não tenho nada contra. Acho que é óbvio, se me perguntares, deve ser o campeonato jogado todo até ao final sem público nas bancadas? Claro que não. Agora, haver uma jornada agora aqui neste momento parece-me perfeitamente normal. Fernando, não sei se enquanto jogador alguma vez jogaste à porta fechada. Como é que será para os jogadores jogar desta forma neste fim de semana? Nunca tive essa velocidade. Porque eu tenho visto, e já vimos agora durante estas 2 semanas, alguns jogos pela televisão à porta fechada. É estranho. E hoje até inclusive jogos da Liga dos Campeões também. É estranho, o futebol sem público não tem a mesma motivação. Agora, entendo perfeitamente e concordo com o que diz o Bernardo. Isto foi decretado uma semana. Pode-se alastrar, não se sabe se irá haver mais jogos ou mais jornadas à porta fechada. Mas nesta situação, como isto está, acho que é a medida mais sensata e fazer os jogos desta maneira. Ou não fazer jogos. Muito bem, avançamos agora também com um tema que está a marcar a atualidade. Aníbal Pinto disse ontem no PNRIS ter a informação de que Jorge Jesus já assinou pelo Benfica. O técnico do Flamengo foi confrontado com as declarações do comentador da CMTV numa entrevista à Fox Sports do Brasil. Tem o Correio da Manhã. Sim, isso é uma televisão e um jornal. E eles têm um programa de TV também. Tem, CMTV. Eu recebi agora, que no programa deles ontem à noite, no GC, está escrito: Jesus já assinou pelo Benfica. A resposta de Jorge Jesus para conferir mais à frente nesta Liga de Ouro. Para já, Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, defendeu que o Futebol Clube do Porto não tem razões de queixa de Artur Soares Dias. Num ataque ao rival, o dirigente do Clube da Luz considera que o Porto tem, neste momento, mais 7 pontos do que devia no campeonato. Basta ver o campeonato do ano passado. O Porto foi beneficiado e é unânime e reconhecido em cerca de 10 pontos.
mesmo este ano, todas as análises levam a demonstrar que, no natural equilíbrio que há normalmente entre ganhos e perdas, o Porto normalmente é a equipa que é mais beneficiada, tem cerca de 7 pontos a mais do que deveria ter no equilíbrio entre ganhos e perdas. O Futebol Porto não tem razão de queixa nenhuma de Artur Soares Dias, e também é estranho que só tenha acordado pelo facto de Artur Soares Dias este ano não estar particularmente feliz. Artur Soares Dias está a ter uma época negativa. Em termos internacionais, basta lembrar o Real Madrid com o Paris Saint-Germain, que é conhecido, ainda agora no campeonato grego teve uma atuação infeliz. Para o campeonato, basta lembrar, vou-lhe dar 3 exemplos de casos. No Santa Clara Benfica, o penalti que não marcou, claro, sobre o Sérvio. No Moreirense, Futebol Porto validou um golo completamente ilegal ao Porto, validou um golo, invalidou um golo ao Moreirense que era limpo, desvirtuando alguns destes exemplos, o resultado do jogo. E já para não falar do último Futebol Porto-Benfica, quer dizer, o último Futebol Porto-Benfica, toda a gente sabe que o penalti foi precedido de uma falta do Tiquinho Soares, toda a gente viu as agressões do Pepe e do Marega ao Adel, e portanto aí houve um silêncio. Quanto a Pinto da Costa, diz que espera não encontrar Artur Soares Dias e Vasco Santos nos próximos jogos do Futebol Clube do Porto. O dirigente revelou ainda uma conversa entre Artur Soares Dias e Luís Gonçalves no final do jogo com o Rio Ave. O que me preocupa mais é que sei que o Sr. Soares Dias, depois de ter terminado o jogo, já as equipas iam para o balneário, já ele estava no balneário, abriu a porta e, virando-se para o engenheiro Luís Gonçalves, disse-lhe: eu já vi as imagens e não é penalti. Eu pergunto, mas que imagens é que o Sr. Artur Dias pode ter visto para dizer que não é penalti? Repito, não ponho em causa a seriedade de nenhum, mas uma coisa é seriedade, outra coisa é capacidade. E a pessoa está convencida que é o melhor do mundo, que é o melhor, segundo alguns dizem, o melhor árbitro, que é isto, que é aquilo, e depois faz atuações destas, mal da arbitragem, se este é realmente o melhor. Estes senhores, por mais honestos que sejam, repito, não têm condições para poder apitar o Futebol Clube do Porto, e espero que não nos encontrar tão cedo. Jorge, acabamos de ouvir estas declarações de Pinto da Costa, em que revela que no final do jogo Artur Soares Dias disse a Luís Gonçalves ter visto as imagens e que que considerou que não era penalti o lance com o Marega. Compreendes como é que isso aconteceu? Eu não estava lá, é evidente, não é? Portanto, mas fazendo fé naquilo que disse Pinto da Costa, não é? Pois, agora, aquilo que Pinto da Costa disse e que realmente lhe foi transmitido pelo engenheiro, que o Soares Dias disse, acho isto de muito... se eventualmente isso aconteceu, se foi verdade, não é? A ser verdade, acho uma falta de capacidade de um árbitro que eu considero, e vou continuar a considerar até para o encontrar, dos melhores de Portugal. Agora, em relação àquilo que foi dito... e isto porquê? Porque realmente as imagens são tão óbvias que realmente é de questionar onde é que ele não viu. E estamos a ver essas imagens são tão óbvias, neste momento. Aonde é que Soares Dias, mesmo sentado no sofá, tal e qual como Vasco Santos, não conseguiram ver que imagens é que tiveram. Portanto, eu também queria dizer que já vão 73 horas e o Vasco Santos ainda não pediu desculpa sobre o penalti, quando foi que o Porto fez logo... como era a favor do Porto, fez logo uma meia-culpa rápida, 73 horas ainda não disse rigorosamente nada sobre aquilo que Pinto da Costa falou. Eu discordo dele em algumas situações. Eu ponho em causa a seriedade de alguns. De alguns, ponho em causa a sua seriedade. De alguns, eu ponho... Não, eu não ponho. Eu não ponho assim em causa a sua seriedade. Ponho, se calhar, aquilo que o Luís Bernardo falou e que tem toda a razão. Não está a fazer uma boa época. Mas ao colocar em causa a seriedade dos árbitros, admites que eles possam errar de propósito para prejudicar o futebol? Então, vamos cá ver uma coisa. As pessoas estão um bocado limitadas no meio disto tudo. Porque se nós aliarmos um bocado a falta de seriedade com a tal, como disse, a falta de capacidade, isto dá um desastre total. Um desastre muito grande. Nós vimos, por exemplo, este Vasco Santos, que já era árbitro antes e já cometia erros destes, aquilo que fez no jogo anterior e aquilo que fez neste jogo. Num viu
um penalti sobre o Sérvio, que se houve toque, aquilo tem que ser mesmo à lupa, não é? Mesmo aos 3 centímetros, e não viu, sentado na mesma poltrona, um penalti deste. Aqui nós podemos pôr isso realmente em causa. Agora, não são todos, mas há gente, algumas deles, estão metidos nos meios, estão metidos. Quem é sério não tem que fazer pedidos em mails para lhe aumentarem a nota, para os ajudarem em testes, não faz isso. Quem é sério não faz isso. Segue o seu caminho, sobe ao 10 e pouco mais. António, o Futebol Clube do Porto tem mais 7 pontos, como defende o Benfica? Não fiz as contas a jogo, mas eu pergunto também próprio, este Vasco Santos não foi também o VAR do Moreirense Futebol Clube do Porto? Não foi também o VAR de um Portimonense Futebol Clube do Porto? Parece-me que foi. Não sei. Eu como lhe digo, Mariana, já disse aqui várias vezes, as pessoas já me conhecem, eu não gosto muito de falar das arbitragens. Olha, aplaudo até a decisão do Sporting de Braga de não falarem mais e não fazerem críticas à arbitragem. Isto é que só envenena o futebol. Não fiz as contas se tem 7 pontos ou não. O que é o facto é que o Porto só reclama quando alguma coisa corre mal. Eu, na minha opinião, aquela jogada é penalti. Dei aqui e mantenho a minha opinião de que aquela jogada é penalti. Agora, também já tem acontecido situações daquelas com o Benfica e que não são marcadas. Com o Benfica, com o Sporting, com os outros todos. Sucede a toda a gente. Iguais a estas? Isso não me leva não sou dessas pessoas parecidas, ó Jorge. Iguais nunca há. Olha, o Filipe Vieira, quando falhar a Taça da Liga, veio logo. O Fábio Veríssimo Nunca há uma jogada igual. Veio logo pôr em causa o Fábio Veríssimo. Ó Jorge, não me digas que tu queres afirmar em consciência e com a verdade que o Porto nunca foi beneficiado e que o Benfica é sempre beneficiado. Queres dizer isso em consciência? Tu agora já estás aí a mudar um bocadinho o discurso. Não estou a emendar. Já estás. Estou-te a perguntar. O que tu tens que dizer é assim, todos os clubes são prejudicados e todos os clubes são beneficiados. Não é bem assim. Os mais pequeninos, eu passei por um, e tu passaste por alguns, deves saber que os mais pequeninos é que são bem prejudicados. Todos os clubes, nestes momentos, quando se sentem prejudicados, vêm a terreiro defender a sua... O Filipe Vieira já fez isto diversas vezes. Todos fazem. Mas o que é um facto, faça quem fizer. Especialmente quando é roubos deste... Eu também fiz isso. Eu também fiz isso. Estás a perceber? Mas não acho bem. O silêncio sobre isto acho que é o ideal. Quem não se sente não é filho de boa gente. Não é que... Obviamente que os adeptos continuam a discutir e continuam a discutir o lance e continuam a apresentar as suas razões e os argumentos. Mas os dirigentes devem estar calados. Esta situação que foi aqui retratada pelo João Pinto da Costa, e eu não ponho em causa que ele diga a verdade, que o Artur Soares Dias abriu a porta e falou com o engenheiro. O que é que o engenheiro estava a fazer à porta do árbitro? Ele abrir a porta e ao cumprimentar. Se calhar ia cumprimentar. Mas ele não tem direito. E ao cumprimentar. Ele não faz parte da ficha de jogo. Não faz grande sentido. Não pode ir buscar os papéis. Não faz grande sentido estar ali à porta. O árbitro abre a porta e diz-lhe: já vi as imagens, não é penalti. Uma coisa é não pode ir buscar os papéis e dizer os boletins, mas isso é já na parte final. Não se abre a porta, isso é já na parte final. Muito bem, meus senhores, deixem-me também introduzir aqui o Fernando. Quem é que tem sido mais beneficiado esta época pela arbitragem? Por acaso até acho graça, o Luís Bernardo representa um clube, por acaso tem muita razão no queixa das arbitragens, até me deu vontade de chorar. Eu estava a ver aquilo, até as lágrimas caíam para cara abaixo, que até por acaso tem uma razão de queixa. Vamos lá ver, o Luís Bernardo representa um clube que ainda a semana passada, não é? O árbitro deu 8 minutos, já ia nos 11h50, era até marcar, não parava. O Luís Bernardo representa um clube que o presidente disse que tinha que vir árbitros do estrangeiro. O Luís Bernardo representa um clube que o árbitro disse que não podia arbitrar mais jogos do Benfica, que é este Fábio Veríssimo, que lhe agora deu 11 minutos. Todos, eu não me esqueço. Quando se fala, eu acho graça aqui, aos dois. É o Benfica para aqui, é o Porto para ali, e o Sporting anda sempre a situação. O Sporting também não faz mal a ninguém. Eu já perdi campeonatos com golos Camão. Ninguém se queixa. Não é? Agora, se olharmos para os pontos, se é penalti, é uma vergonha. É uma vergonha como é que um árbitro não marca um penalti destes. Agora, se é o Vasco Santos, agora eu estou fora de dizer isto e digo, eles não têm a mínima qualidade. Por isso é que eles vão lá fora, não é?
Pensa que eles vão lá fora, levam apertões como um levou agora, já levam uns empurrões também há pouco tempo na Arábia, ou o que é que foi, ou no Qatar, por isso é que eles de vez em quando levam uns aconchegos. Porque eles não prestam. Eles não prestam para nada. Andam aqui, ganham um bom dinheirinho, andam cheios de estilo e prejudicam as equipas e agora prejudicam o Futebol Clube do Porto, que é claro, mas se calhar para a semana já está a arbitrar. Um jogador leva um cartão vermelho e está dois jogos de castigo. E eles não, eles passam a vida impunes perante isto tudo. E andamos a decidir muitas das vezes campeonatos, enquanto se deve decidir para a qualidade do jogo, para a qualidade dos jogadores, para a qualidade dos treinadores, e muitos campeonatos nos últimos anos, muitos mesmo, têm sido decididos por erros grosseiros de arbitragem. Erros grosseiros de arbitragem. É fora de jogos, é penaltis, não deviam ser. Desculpa? E neste campeonato também está a haver esses erros. Não tem havido. Não tem havido, ainda agora, por exemplo, estou a falar neste caso porque é um caso mais recente. Por exemplo, também o jogo do Benfica também aqui com o Moreirense também. Como é que um árbitro tem a coragem de marcar aquele primeiro penalti? Mas isto está tudo maluco ou quê? Que a bola bateu nas costas do rapaz, que o rapaz está às costas e marca um penalti. E depois é o que mais me incomoda. Como é que não tem coragem de marcar o outro que houve, claro? Uma rasteira dentro da grande área. Calma. Depois o que mais me incomoda é a certeza. Há muitos desses tipos de lances que eles acreditam logo dos rapazitos que estão lá a ver no VAR, que eles nem vão ver. É logo na hora. Siga. Há certos e determinados jogos, lá vem o árbitro, vai ao VAR e vai lá ver a televisãozinha. Há outros que não. Em certos e determinados campos neste país, não é preciso ir ver as imagens nenhumas. É penalti, acredita no sujeito que muitas vezes não tem a mínima qualidade para estar. Eles já como árbitros não prestavam para nada. Já como árbitros não estavam por nada, agora estão no VAR. Agora estão melhores, ganham bem, estão ali sentadinhos, fumam os seus cigarrinhos, bebem as suas cervejolas e isto deixa andar. E as equipas a ser prejudicadas, treinadores a ser despedidos, jogadores a ser despedidos e clubes a não ir à Liga dos Campeões, a ir às competições europeias, por erros desta gente. Continuamos a olhar para este tema agora com mais declarações de Pinto da Costa, que deixou suspeitas graves sobre uma eventual manipulação da linha de fora de jogo no lance do golo anulado ao Futebol Clube do Porto frente ao Rio Ave. O presidente portista justificou este ponto de vista com a demora na decisão de Artur Soares Dias. Vamos pedir uma auditoria ao funcionamento do VAR dessas linhas. Agora, eu pergunto se o senhor acha que para mostrar uma linha com 3 centímetros de offside, são precisos 6 minutos. É muito tempo. É muito tempo. Se calhar desses 6 minutos deu para pôr muitas linhas para a frente, para trás, para o lado. Bernardo, compreendes esta preocupação de Pinto da Costa relativamente às linhas de fora de jogo? Eu tenho algumas dificuldades em compreender a preocupação de Jorge Nuno Pinto da Costa e de Luís Filipe Vieira em relação às arbitragens. Têm ambos um comportamento muito semelhante. Gritar aqui Del Rey quando se sentem prejudicados e manter o silêncio muitas vezes em que são beneficiados. Em relação às linhas de fora de jogo propriamente ditas, acho que são um problema. Vai ser preciso fazer alguma coisa em relação a isto. Eu acho... No jogo do Futebol Clube do Porto, concretamente, o penalti, de facto, é verdadeiramente ridículo não ser assinalado. É um daqueles lances, temos falado aqui de alguns, é um daqueles lances que marca este campeonato porque é muito evidente e porque não há ninguém que não perceba que aquilo é penalti. Mas confesso-te que é igualmente grave, e eu acho mesmo muito grave, porque é ao abrigo da lei. Eu acho que é muito grave anular um golo por 3 centímetros de fora de jogo. Acho mesmo muito grave. 3 centímetros é uma distância ridícula. Mas o Benfica também tem razão de que com o Moreirense também foi 4 centímetros também. 4 centímetros. Com o Vinícius Salveiro também. Estou a falar deste jogo porque é o que Sim, foi mais recente. Já houve 5, já houve 4. Não há outros, já houve 2, em Inglaterra. Gary Lineker em Inglaterra já falou sobre isto. Arsène Wenger já falou sobre isto. Eu acho que é preciso fazer alguma coisa. Há 2 ou 3 soluções faladas em cima da mesa. O próprio presidente da UEFA já falou sobre isto e defende que deve haver uma margem. Porque aí mesmo que passe 1 centímetro, passa 1 centímetro dessa margem que já demos. Imagina, vou tirar para o ar. Estamos a ver precisamente essa imagem da linha dos 3 centímetros. 10, 15... Mas vai dar a mesma discussão, Bernardo. Não, mas está bem. Quando tiver a 11 vai ser a mesma discussão. Mas o futebol sem discussão não é futebol. Mas há aqui há uma grande diferença
entre 18 centímetros e 3 centímetros. Claro que há uma grande diferença de 15 centímetros. Um frame de televisão adiciona muito facilmente centímetros a uma jogada, e eu acho que cria aqui uma desconfiança sobre o sistema que não tem razão de ser. E quando este lance esteve 6 minutos para ser avaliado, isso, do teu ponto de vista, traduz essa dificuldade em encontrar o frame certo? Aqui, eu acho que esses 6 minutos, eu gostava de ser mais incisivo sobre isto, mas há aqui uma questão de transparência nos julgamentos. Nós não temos acesso, ao contrário do que acontece noutros desportos, onde se ouve o diálogo dos árbitros, não é? Nós não temos acesso a esses diálogos. E para nós é difícil saber quem é que errou propriamente dito nestes lances. Se foi o VAR que não ligou, se foi o árbitro que não quis ir ver. Aqui estes 6 minutos, se nós tivéssemos acesso ao que se passou, poderíamos perceber que aquele lance era tão difícil de ver. E, aliás, é óbvio que o lance é difícil de ver. Quando nós estamos a anular um golo, que é o saldo do jogo, por 3 centímetros, é óbvio que foi difícil de ver. Portanto, já vamos também voltar a este tema. Para já, olhamos também para as declarações que também estão a marcar a atualidade. Aníbal Pinto disse ontem no Pé em Riste ter a informação de que Jorge Jesus já assinou pelo Benfica. O técnico do Flamengo foi confrontado com as declarações do comentador da CMTV numa entrevista à Fox Sports do Brasil. Tem o Correio da Manhã. Sim, isso é uma televisão e um jornal. E eles têm um programa de TV também. Tem, CMTV. Eu recebi agora, que no programa deles ontem à noite, no GC, está escrito: Jesus já assinou pelo Benfica. O Futebol Clube do Porto desmentiu que a presença na próxima edição da Liga dos Campeões esteja em risco devido ao incumprimento do fair play financeiro, depois do acionista e antigo jogador dos Dragões, António Oliveira, ter avançado com a hipótese de que os Dragões pudessem ser excluídos da Liga dos Campeões. O Porto realçou em comunicado que a presença está unicamente dependente dos resultados obtidos esta época. António Oliveira levantou também a hipótese de Ruben Amorim ter sido contratado pelo Sporting, já a pensar numa possível exclusão do Futebol Clube do Porto da Champions, o que abriria uma vaga para a competição através do 3º lugar do campeonato. Sérgio Conceição arrisca uma suspensão de 1 mês a 2 anos na sequência da participação de que foi alvo por parte do Conselho de Arbitragem. Em causa estão as declarações do treinador do Futebol Clube do Porto antes do jogo com o Rio Ave do passado sábado. O técnico desejou boa sorte aos árbitros, uma vez que, na opinião de Sérgio Conceição, os árbitros não tiveram sorte na parte final da época passada. Segundo explicou o jornal Record, o técnico arrisca agora uma suspensão de 1 mês a 2 anos e uma multa entre os 5.100 e os 30.600 euros. Recordo que no final do jogo com o Rio Ave, Sérgio Conceição também atacou a arbitragem de Artur Soares Dias e de Vasco Santos. Para o técnico, ficou por assinalar um penalti a favor do Futebol Clube do Porto. Avançamos agora com um dado exclusivo da CMTV sobre a operação Fora de Jogo. Os contratos do avançado Jonas com o Benfica estão sob escrutínio intenso. Jonas entrou para o Clube da Luz numa altura em que estava desempregado, pelo que pôde ser inscrito fora da época de transferências oficial. Jonas foi o melhor marcador do Benfica durante várias épocas e chegou a ser capitão dos encarnados. A investigação que deu origem à operação Fora de Jogo e que passou pela SAD do Benfica, pelo clube e pela casa de Luís Filipe Vieira, entre outros locais, suspeita que Jonas usou uma empresa do irmão e da mãe com sede no Brasil para dissimular os sucessivos prémios recebidos pelas renovações de contrato. Quanto ao Pizzi, tem o lugar em risco no 11 do Benfica para o jogo de sábado frente ao Tondela. Segundo apurou a CMTV, Bruno Lage pode dar descanso ao médio por ser neste momento o 3º jogador mais utilizado no plantel. Pizzi tem estado em destaque pela negativa por ter falhado 3 dos últimos 4 penaltis, mas a eventual saída do 11 está relacionada com uma gestão do plantel e não com o momento menos bom que Pizzi atravessa. Apesar do período negativo, Pizzi soma 26 golos esta época e vai continuar a ser o marcador de penaltis do Benfica.
Jorge Jesus respondeu a Aníbal Pinto, que disse ontem no Pé em Risco ter a informação de que o técnico já assinou pelo Benfica. Em entrevista à Fox Sports Brasil, Jesus foi confrontado com as declarações e respondeu ao comentador da CMTV. Tem o Correio da Manhã. Sim, isso é uma televisão e um jornal. E eles têm um Jornal programa de TV também. Tem, CMTV. Eu recebi agora, que no programa deles ontem à noite, no GC, está escrito: Jesus já assinou pelo Benfica. Eles deram ontem, isso aqui, ontem à noite recebi agora. E cada hora lá sai uma coisa. Sai que o presidente do Porto é seu amigão, que sonha em ter você. Mas saiu essa aqui do Benfica. Isso é mentira? É totalmente errado. Totalmente mentira. Não tem ponta de verdade. Isso é todos os anos o meu nome é associado a, quando as coisas estão mal para esses clubes, para o Benfica, para o Porto. Jesus. Falam sempre no meu nome, não é? Claro que eu vou regressar a Portugal, isso ninguém tenha dúvida. Não sei quando, não é? Mas vou regressar a Portugal porque esse é o meu projeto desportivo. E algum time especial ou... É para regressar a Portugal, só posso regressar, já treinei 2, o Benfica e o Sporting. Porto. Só posso treinar, não é só posso treinar esses 3, porque hoje em Portugal o Braga já é uma grande equipa. Estas palavras de Jorge Jesus foram uma resposta a Aníbal Pinto, o comentador da CMTV, disse ontem no programa Pé em Risco que Jesus já tinha assinado contrato com o Benfica. Eu acho que não há dúvida nenhuma que o Jorge Jesus já assinou. Anda aí um passarinho, está farto de dizer que o Jorge Jesus já assinou pelo Benfica. E eu quero dizer o seguinte, o Benfica vai pôr o Laje tolo. O Benfica, eu não sei como é que o Laje aguenta. Não há psicólogo que vá valer nem aos jogadores nem ao Laje. Já assinou. O Laje, o que diz aí um passarinho é que o Jorge Jesus já assinou. Um passarinho é apenas um rumor ou tens informações de que é um passarinho já que anda tem a um dizer. acordo de Jorge... António, Jorge Jesus negou que já tivesse assinado pelo Benfica, mas não negou uma possível vinda para o Clube da Luz. Daquilo que sabe, é um cenário em cima da mesa? Neste momento, penso que não. Penso que não. As últimas conversas que tive com pessoas responsáveis pelo Benfica, obviamente que o principal responsável é o Presidente e estas decisões têm que passar sempre pelo Luís Filipe Vieira, pela decisão que ele tomar, mas não me parece que o Jorge Jesus esteja a caminho do Benfica. O que não quer dizer que o Jorge Jesus não volte a ser... Por minha vontade não seria, mas não sou eu que mando. Não quer dizer que o Jorge Jesus não volte a treinar o Benfica. Não gostaria de voltar a ver Jorge Jesus no Benfica? Porque não, nunca simpatizei com o Jorge Jesus. Acho que o Jorge Jesus teve realmente muitos títulos, mas daqueles títulos que a gente enche, que é o campeonato, Taça de Portugal, em 6 anos de Benfica, perdeu 3 e ganhou 3. Foi dado ao Jorge Jesus, foram dados jogadores e plantéis de grande categoria e que não deram para ganhar esses 3 campeonatos, antes pelo contrário, perdeu 3 seguidos, 2 deles quando o Benfica seguia destacado, um deles a 3 jornadas do fim, com 4 pontos a ter que jogar no Dragão e a ter que jogar 2 jogos em casa, mesmo assim conseguiu perder esse campeonato. E na Liga, na Champions League, ao contrário de 2 finais, onde realmente a gente se bateu bem e numa fomos injustamente, perdemos claramente injustamente. Eu diria que nas 2, mas numa foi mesmo com trabalho por fora, porque a ver como é que se defenderam penaltis naquela final com o Sevilha, Jesus, aquilo foi tudo permitido. Quer dizer, se o jogador, o marcador do Benfica faz uma paradinha, tinha o guarda-redes em cima dele. Devia ter sido este árbitro agora do Torriense na dia, que aquilo era para penaltis, aquilo nunca mais parava, siga para bingo. Não parava. E perdeu assim essa final. Mas na Champions League passou uma vez da fase de grupos, em 6 anos. Passou uma vez da fase de grupos. Portanto, eu admito, há muita gente que gosta do Jesus, eu admito que o Benfica jogou um bom futebol, principalmente na primeira época, o Benfica jogou um futebol deslumbrante, digamos assim, para aquilo em que o Benfica estava, naquele marasmo que vinha do Kiko Flores, foi realmente uma grande melhoria. Depois perdeu-se naquele segundo ano, perde um campeonato com 20 e tal pontos de atraso, já estava com um ano de clube, já tinha sido campeão, portanto, não foi uma coisa bem conseguida. E depois foi um desastre completo, desastre esse que o presidente Luís Filipe Vieira
deitou de fora e contra a opinião que naquele momento era geral no Benfica de que o Jesus não devia ficar, existiu que o Jesus ficasse e o Jesus logo no ano seguinte ganhou tudo o que havia para ganhar. Portanto, não é da minha simpatia. Portanto, não é um treinador que seja da minha simpatia. Agora, não posso dizer que seja um mau treinador de futebol. Muito bem, Bernardo, atendendo àquilo que é ou que poderá ser a reação dos benfiquistas, Jorge Jesus pode unir ou dividir mais o clube? Vai depender muito do que acontecer com o Bruno Lage até o final do campeonato. Acho que se o Benfica continuar a jogar da forma medíocre que tem jogado e perder a Liga, por muito que haja alguns benfiquistas, costumo ter o Calado aqui ao lado. Hoje tenho o António, tem um pensamento semelhante. Desculpa, mas o problema é que o mundo não é preto e branco. Claro, não. Não temos olhos, tem que vir o Jesus. O mundo não é preto e branco. Todos os adeptos têm. Era o que faltava, que um adepto não tivesse direito a achar que o Jorge Jesus não deve treinar o Benfica. Não, o que eu ia dizer, eu acho que existe ainda um bom número de adeptos que não simpatizaria com a chegada de Jesus. Agora, tudo isto se desvaneceria, também me parece, com um bom futebol e a conquista de títulos. No fundo, é isso que nos adeptos é ganhar. Mais do que outras tomadas de opção. Claro que há sempre... Ficou uma mágoa nos adeptos do Benfica, em muitos adeptos do Benfica, ficou uma mágoa com a ida para o Sporting e alguns dos acontecimentos que decorreram daí. Portanto, acho que isso teria que ser removido com vitórias, mas penso que poderia acontecer. Mariana, e eu não digo, como eu vejo as opiniões estão muito divididas, o Benfica está muito dividido a esse respeito, embora a maioria ainda não esteja a favor do Jesus. Mas eu vejo algumas declarações, vejo muita gente a defender o Jesus, a lembrar-se do bom futebol que o Benfica praticou com o Jorge Jesus, mas vejo também outros a dizerem que até deixam de ser sócios. Portanto, eu não tenho simpatia nenhuma pelo Jesus, mas se o Jesus for voltar a ser treinador do Benfica, eu vou continuar a ser do Benfica e vou defender o Jesus e vou ver o futebol e vou querer que o Benfica ganhe. Muito bem, Jorge, parece que seria uma contratação de risco para Luís Filipe Vieira, Jorge Jesus? Acho que não. Acho que não mediante as qualidades de treinador que ele é. Porque o Jorge, eu já tive o privilégio de trabalhar com ele no Guimarães e fomos para uma equipa em que estava realmente com a Vitória, estava numa situação delicada e nós, e ele principalmente, na figura dele, conseguiu tirá-la da linha d'água e mantemos na primeira divisão, para além de ter acompanhado já o percurso todo dele, as equipas dele por norma são equipas muito organizadas e com uma qualidade de jogo apreciável, dependendo depois da matéria-prima que se tenha. Veja-se aquilo que ele fez no Benfica durante anos. Vejo e fico contente que o António tenha apreciado, digamos, a reconquista internacional que após a sua saída o Benfica tem tido, tem feito pontos, que é uma coisa fantástica, é só sucessos. Portanto, o Jesus saiu e aquilo virou tudo de pernas para o ar, mas fico contente com isso. A saída dele para a Arábia Saudita, a saída para a Arábia Saudita de uma boa equipa, mas uma equipa que foi campeã, portanto uma equipa com qualidade. Aliás, quando ele saiu, deixou de ser, foi para o Brasil, reformulou completamente o que era o futebol brasileiro e não só porque ele tem qualidade. Mas se calhar não é o melhor do mundo, se calhar não agrada a todos pela sua dicotomia, algo assim, mas que tem qualidade, tem. E num Benfica, com dinheiro, com capacidade financeira de ir buscar jogadores como estão a ir buscar, não é? É claro que o Jorge Jesus teria todas as capacidades e com um campeonato, digamos, de paupérrimo como é o nosso, de realmente de poder fazer alguma coisa. Deus queira que ele não venha para o Benfica, muito sinceramente. Muito bem. Outro tema que também está a dominar o dia de hoje prende-se com as revelações que a CMTV fez a propósito da operação Fora de Jogo. Uma dessas situações prende-se com Lionel Pontes, que este ano chegou a treinar a equipa principal do Sporting e que também está sob investigação. A CMTV sabe que a investigação inclui o contrato feito pela direção de Frederico Varandas. O treinador, que está atualmente à frente dos sub-23 do Sporting, usa desde os tempos do Marítimo uma empresa para receber os salários e os prémios de assinatura. No Marítimo, os valores estimados de fuga ao fisco são de 80 mil euros, não estando ainda quantificados os montantes envolvidos na passagem pela equipa principal do Sporting. O Sporting que, entretanto, já reagiu a esta notícia exclusiva da CMTV. Tudo para ver a seguir uma curta pausa nesta Ligador. Até já.
O Tottenham de José Mourinho está fora da Liga dos Campeões. A equipa treinada pelo português perdeu na Alemanha frente ao Leipzig por 3-0. Depois da derrota caseira por 1-0, o Tottenham procurava dar a volta à eliminatória na Alemanha e poder chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões. Mas as coisas complicaram-se para José Mourinho. Logo aos 10 minutos, o Leipzig já estava a ganhar. Timo Werner, o homem-golo da equipa, inverteu os papéis com Sabitzer e foi o austríaco quem abriu o marcador. Fica a ideia que Lloris podia ter feito melhor. Aos 19 minutos, Timo Werner acabou por fazer das suas, mas viu o golo ser anulado por fora de jogo. Quem estava mesmo inspirado era Sabitzer, que voltou a marcar. Erro de Aurier no corte e depois Angelinho cruzou para o 2-0. O Leipzig continuava a dominar e José Mourinho via o adeus à Champions aproximar-se. Já perto do intervalo, o Tottenham ainda ameaçou fazer o 2-1, mas Gulassi defendeu. Na segunda parte, o Leipzig jogou com o tempo para confirmar a passagem à próxima eliminatória e nem Dele Alli conseguia fazer a diferença para os Spurs. Já em ambiente de festa, a equipa da casa ainda chegou ao terceiro golo. Acabado de entrar em campo, Forsberg aproveitou um ressalto para confirmar um resultado pesado. Adeus do Tottenham do Special One, que leva 6 jogos consecutivos sem ganhar. Já o Leipzig continua a surpreender na Liga dos Campeões. E também o Valência do português Gonçalo Guedes está fora da Liga dos Campeões. Depois da derrota por 4-1 na primeira mão em Itália, os espanhóis voltaram a perder por 4-3 com a Atalanta, que segue para os quartos de final. Sem adeptos no Mestalla, o Valência tinha pela frente uma missão quase impossível para seguir em frente na Liga dos Campeões. Mas logo aos 2 minutos, tudo ficou ainda pior. Diacabi derrubou Ilicic dentro da área e o árbitro não hesitou em marcar penalti. Na conversão, o mesmo Ilicic assumiu a responsabilidade e não perdoou. O Valência conseguiu reagir quase de imediato. Kevin Gameiro insistiu e bateu Sportiel. Perto do intervalo, novo penalti para a Atalanta, cometido outra vez por Diacabi. O defesa tocou a bola com o braço e o árbitro apitou a falta. Ilicic voltou a assumir e fez o 2-1. Grande jogo da equipa italiana, que até podia ter marcado mais vezes. Mas o Valência nunca baixou os braços. Aos 51 minutos e já com Gonçalo Guedes em campo, Kevin Gameiro também bisou e voltou a repor a igualdade no marcador. Pouco depois, a equipa espanhola conseguiu mesmo a reviravolta. Ferran Torres fez um chapéu a Sportiel e confirmou o 3-2. Contudo, a Atalanta viria a marcar mais 2 vezes, numa noite inesquecível para Ilicic. Aos 71 minutos, o esloveno rematou para o 3-3 e já perto do final do jogo, viria mesmo a carimbar o histórico póquer. Depois da goleada por 4-1 na primeira mão, a Atalanta voltou a vencer e segue para os quartos de final da Liga dos Campeões. São os primeiros dados exclusivos da operação Fora de Jogo, que levou inspectores da autoridade tributária a 76 locais, entre os quais as SADs de Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting e as residências dos respectivos presidentes. De acordo com os processos a que a CMTV teve acesso, em causa estão suspeitas que envolvem contratos de 34 pessoas, entre jogadores e treinadores de 6 clubes. Esses clubes que estão sob suspeita são Benfica, Porto, Sporting, Sporting Braga, Marítimo, Rio Ave e Estoril. Dos 34 profissionais cujos contratos estão sob suspeita, 32 são jogadores, como Jonas, enquanto jogador do Benfica, Danilo, do Futebol Clube do Porto, ou Bruno César, enquanto jogador do Sporting. E há ainda 2 contratos em investigação de treinadores dos treinadores Pedro Martins e Lionel Pontes. Neste último caso está em causa também o contrato de Lionel Pontes com o Sporting, já durante a presidência de Frederico Varandas. O Benfica anunciou que Bruno Lage não vai fazer as conferências de imprensa de antevisão e de pós-jogo da recepção ao Tondela. Esta é uma das medidas de contingência adotadas pelo Clube da Luz devido ao novo coronavírus. Recordo que a Liga deixou ao critério dos clubes a realização ou não das conferências de imprensa. O Benfica anunciou que Bruno Lage só vai falar na sexta-feira ao canal do clube e na zona de entrevistas rápidas no final do jogo do sábado. Entre as medidas de contingência adotadas pelo Benfica estão também o encerramento dos complexos de piscinas e ginástica e a suspensão das visitas ao Museu Cosme Damião.
Jorge Jesus diz que há jogadores melhores do que Pedrinho no Brasil. O técnico português comentou a contratação do Benfica e nomeou jogadores que teriam sido reforços melhores para o Clube da Luz. Pelo estilo de jogo que você já viu o Pedrinho, você acha que dá certo no Benfica? Se me perguntar se há jogadores no Brasil na posição dele melhor que ele, é direito que há. Mais que um. Muito mais. Quem é melhor que o Pedrinho aqui na tua naquela posição? Cebolinha, Dudu, Rony, Michael. Já disse 4. Então significa, você acredita que ele não vai dar certo? Não, ele pode dar certo, é bom jogador, mas acho que estes jogadores têm mais potencial que ele. António, Jorge Jesus dá aqui alguns exemplos de jogadores que considera serem melhores do que Pedrinho. É um ataque ao Benfica? Não é isso como ataque. O Jorge Jesus é um conhecedor do futebol brasileiro, não é de agora. Agora, obviamente, está no local. Alguns destes jogadores que ele nomeia são jogadores que foram adversários dele. Portanto, não considero isto de maneira nenhuma um ataque. É a opinião dele e tenho que respeitar a opinião dele, não é? Mas tendo em conta até a proximidade entre Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus, seria expectável que Jorge Jesus pudesse ter dito isso a Luís Filipe Vieira ou não? Penso que alguma coisa terá dito ao Luís Filipe Vieira. Agora, não sei se foi relativamente ao Pedrinho. Muito bem, Bernardo. É ou não uma boa contratação, Pedrinho, para o Benfica? Vai depender. No entender de Jorge Jesus, não era a melhor contratação disponível. E concordas? Não posso. Jorge Jesus percebe tão mais de futebol e está tão mais inteirado dos jogadores que viu ao longo da época do que eu, portanto nem me atrevo a combater aquela opinião. O que me parece é que Jorge Jesus, por exemplo, gostava muito de Bruno Guimarães e é um jogador que me custa que o Benfica tenha perdido, porque me parece que era um jogador que podia acrescentar muito mais. E nessa altura fantasia. até foi, pelo menos noticiámos que Jorge Jesus também teria dado um parecer positivo a essa contratação, Luís Filipe Vieira. Sim, é verdade, recordo-me perfeitamente disso. Mas vamos lá ver. O Brasil é também um viveiro de jogadores incrível e muitas vezes, é preciso dizê-lo, há jogadores que são muito fortes no Brasil e que chegam à Europa e não triunfam, e há outros que são, eu diria, menos categorizados e que pela capacidade de trabalho e pelo profissionalismo acabam por adaptar-se melhor à Europa. Portanto, eu diria que o talento é obviamente algo muito importante na afirmação do jogador, mas no futebol atual está longe de ser o ponto principal. Agora, para ter custado 20 milhões, é bom que o Benfica tenha pensado bem nisso, até porque, se olharmos a contratações recentes por 20 milhões, nem tudo correu bem. Portanto, parabéns. Quanto é um destes jogadores que ele disse, não sabe? Um destes jogadores que está na equipa dele, quanto é que custou, não é? Não, está bem, mas uma 7 coisa... 7 milhões e meio. Está bem, mas 7 milhões e meio. É um facto, mas eu disse isso aqui há pouco tempo. Parece-me que o Benfica, neste momento, quando vai ao mercado, também paga a taxa João Félix. Porque, para o bem ou para o mal, o Benfica encaixou... Mas estás a falar quando vai contratar. Comissões. Estás a falar das comissões. Não, quando vai contratar. Eu percebo há um aproveitamento por parte dos jogadores. Eu percebo o aproveitamento humorístico do Jorge Amaral, mas eu estou aqui como jornalista e ele está aqui eu sei que estás como jornalista. Portanto, eu acho que há aqui todos os clubes, sabem? Há uma subvalorização do Pedrinho, não é? Claro. É evidente, não é? Não, parece-me que há uma subvalorização. Parece-me que há. Mas atenção, pode o scout... Também do Weigl ou não? Também do Weigl não? O Weigl acho diferente. Sinceramente, acho diferente. Não acho que ele esteja a triunfar da forma olímpica que se esperava, mas quando foi feita a contratação não questionei assim tanto o valor. E buscar um jogador que não se sente titular absoluto do Borussia Dortmund nos anos anteriores tinha desempenhado um papel importante e ir à Bundesliga, há uma diferença entre ir contratar um jogador do Borussia Dortmund e buscar um jogador a Corinthians, com todo o respeito pelo Corinthians. Fernando, e também é possível perceber aqui pelas imagens que estamos a ver da chegada do jogador a Lisboa que até traz um boné com um leão nesse mesmo boné, aqui um pouco um incidente diplomático.
Não conheço, vi alguns jogos dele. Fico feliz por ter um boné no Sporting. Agora tem bom gosto, pelo menos tem bom gosto. Uma águia é um bocado assim esquisito, um leão dá um ar assim mais robusto, apesar do meu leãozinho agora está assim meio esfomeado, está ali muita coisinha, mas se Deus quiser há de rugir. Jorge, é mais um jogador de 20 milhões de euros. Já se está a tornar, de certa forma, habitual no Benfica este investimento de 20 milhões em jogadores? Antigamente, há uns anos atrás, começaram aquela saga das vendas dos jogadores, era aos 15 milhões. 15 era aquela taxa, não é? De venda. Agora a taxa é 20 de compra. Portanto, agora vai tudo a chapa 20 de compra, seja ele mais titulado ou menos titulado, vai certamente saber. Isto é um miúdo que não é titular do Corinthians. Não é um jogador que entra a espaços, é um jogador com qualidade, eu chamo-lhe aquilo que nós apelidamos de os brinca-na-areias. É daqueles jogadores em bruto, que nunca se sabe o que é que podem vir dar, tem velocidade, tem muito forte de 1 contra 1, agora daí até, digamos... Adaptar-se bem ao futebol agora daí também, até se adaptar. Agora, são 20 milhões, quando havia a hipótese de muitos daqueles que o Jorge Jesus teve na mão, não é? E um deles, o Michel, em que custava 7 milhões e meio para ali para dentro do Brasil, que normalmente deveria se calhar ser mais valorizado, para fora se calhar com outras possibilidades poderia ser até muito menos. Acho que foi uma má opção, mas isso... E está aqui uma coisa que é importante, quando o Aníbal Pinto disse que o Jorge já tinha assinado, portanto aqui vê-se logo que não. Se fosse para o Jorge Jesus, não trazia. Teria tido um papel mais interventivo. Não, e não trazia este jogador de certeza. Se calhar vinha outro de certeza absoluta. António, chega ou não, Pedrinho, também com um peso maior pelo valor que está envolvido na contratação? Não, com um peso maior. Obviamente que qualquer jogador que chega, a gente exige, e por estes valores, exige-se que joguem e que se vejam logo resultados. Mas há que terem atenção que há sempre um período de adaptação. Qualquer jogador, principalmente então vindo do futebol brasileiro, há sempre um período que ainda por cima é um tipo de futebol que é muito diversificado consoante os estados. Uma coisa é o sul, outra coisa é o norte e outra coisa é o centro. Portanto, o futebol é muito diferente. O Guimarães também está com muitas dificuldades de se impor no futebol. Não, estás a ver. Mas deram uma explicação relativamente a esse jogador. Mas quando se é bom, é bom. Pois, mas é que esse jogador, mesmo por 25 milhões de euros, que foi aquilo que pediram, ainda queriam, não abriam mão de ficar com 20%. Veio de um futebol reduzido e veio para outro tipo de futebol e acabou. Estamos a falar de craques. Temos que avançar até porque há dados exclusivos da operação Fora de Jogo que levou inspectores da Autoridade Tributária a 76 locais, entre os quais as SADs de Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting e também as residências dos respectivos presidentes. De acordo com os processos a que a CMTV teve acesso, em causa estão suspeitas que envolvem contratos de 34 pessoas, entre jogadores e treinadores de 6 clubes. Os clubes que estão sob suspeita são Benfica, Porto, Sporting Braga, Marítimo, Rio Ave e Estoril. Dos 34 profissionais cujos contratos estão sob suspeita, 32 são jogadores, como Jonas, enquanto jogador do Benfica, Danilo, do Futebol Clube do Porto e ainda Bruno César, que foi jogador do Sporting. Há ainda 2 contratos em investigação dos treinadores Pedro Martins e Lionel Pontes. Neste último caso está em causa também o contrato de Lionel Pontes com o Sporting, já durante a presidência de Frederico Varandas. E é precisamente para Lionel Pontes que olhamos. O técnico que este ano chegou a treinar a equipa principal do Sporting também está sob investigação. A CMTV sabe que a investigação inclui o contrato feito pela direção de Frederico Varandas. O treinador, que está atualmente à frente dos sub-23 do Sporting, usa desde os tempos do Marítimo uma empresa para receber os salários e os prémios de assinatura. No Marítimo, os valores estimados de fuga ao fisco são de 80 mil euros, não estando ainda quantificados os montantes envolvidos na passagem pela equipa principal do Sporting. E o Sporting já reagiu, garante que os pagamentos efetuados a Lionel Pontes estão todos dentro da legalidade.
Em comunicado, a SAD, liderada por Frederico Varandas, explica, e estou a citar, que os contratos outorgados com o treinador Lionel Pontes em 2019 não envolvem qualquer sociedade comercial, estando celebrados apenas entre o referido treinador e a Sporting Clube de Portugal SAD, sendo o pagamento das remunerações devidas efetuado em conta titulada pelo próprio e em banco sediado em território nacional. Bernardo, ainda antes de entrarmos em detalhes, podemos dizer que o futebol português tem ou não, nesta altura, um problema em mãos? Estamos a falar do coronavírus ou da operação? Com este caso fora de jogo. Não, tem. São problemas diferentes. Um em que esperemos que tudo corra bem, não só para o futebol, mas para a sociedade portuguesa em geral, quer dizer, neste caso para o mundo. O outro, devo dizer-te que acho esta operação fora de jogo uma das melhores coisas que já aconteceu ao futebol português. Espero que seja tudo investigado ao mais ínfimo pormenor, porque como contribuinte acho que todos os portugueses que trabalham por conta de ontem pagam muitos impostos e temos um Estado que nos obriga a pagar muito dinheiro nos nossos recibos mensais, e acho que quem está no futebol tem que cumprir as suas obrigações. Por duas razões. A primeira, porque toda a gente tem que cumprir as suas obrigações e não pode haver privilegiados. E a segunda, porque acredito que quem paga mais devia ter vergonha de fugir para ganhar ainda mais. Sabemos que essa vergonha não existe, são muitos os casos onde essa vergonha não existe. Portanto, tudo o que seja comissões por baixo da mesa, tudo o que seja salários martelados com offshores, outras coisas, espero que tudo isso seja devidamente apanhado e que tenham que pagar, como aconteceu em Espanha, e esse será um dos bons legados do Futebol Leaks de Rui Pinto, que finalmente a autoridade tributária utilizou, e espero que os prevaricadores paguem, mas paguem mesmo. Fernando, relativamente a este caso de Lionel Pontes e também olhando para aquele comunicado que chegou esta noite e que também sublinho que nesse comunicado o Sporting refere-se apenas aos acontecimentos de 2019, o contrato que celebrou com Lionel Pontes em 2019 e também se demarca das outras direções do Sporting. Parece que o Sporting pode aqui ter um problema em mãos com este contrato ou não? Não creio, para o comunicado que o Sporting fez. A certeza que os dinheiros passam todos por bancos portugueses. Não vejo porquê de haver algum problema. Agora acho que tudo isto que se está a passar, vamos lá ver, isto é uma gota no oceano. Isto do futebol, estes dinheiros que se fala, vamos lá, estamos aqui a falar de salvo 80 mil euros, não é? Salvo 80 mil euros para tanta gente que anda aí solta. 80 mil euros foi o valor sim, por do ali. Marítimo. Sim. Isso. Tanta gente que anda aí solta, há milhões e milhões e milhões. A nós portugueses isto é uma gota do oceano. Agora, como diz o Bernardo e bem, quem anda na ilegalidade tem que ser punido. Exemplarmente. Pá. António Figueiredo, olhando também para este caso de Jonas, parece-lhe que, a comprovar-se que houve esta fuga ao fisco, isto pode colocar em causa o Benfica? Vai ser responsabilizado o clube ou apenas o jogador? Sinceramente não sei. Uma coisa é um contrato onde o Benfica paga a determinada entidade. Se depois essa entidade, o Benfica vai sempre ter que pagar imposto, não é? Sobre aquilo que paga. Depois, se essa entidade não paga a sua parte e sonega alguma coisa, a responsabilidade vai ser sempre dos jogadores. Penso eu, isto já no passado, isto não é uma coisa nova, isto já no passado, foram apanhados vários jogadores em situações deste tipo, com contratos paralelos, havia o contrato fictício e o contrato verdadeiro, e foram obrigados a pagar. Isto é uma coisa que não é uma coisa nova, não é uma coisa recente que tenha aparecido agora. Muito bem, já que falamos no caso de Jonas, avançamos precisamente porque é um dado exclusivo
da CMTV. Os contratos do avançado Jonas com o Benfica estão sob escrutínio intenso. Jonas entrou para o Clube da Luz numa altura em que estava desempregado, pelo que pôde ser inscrito fora da época de transferências oficial. Jonas foi o melhor marcador do Benfica durante várias épocas e chegou a ser capitão dos encarnados. A investigação que deu origem à operação Fora de Jogo e que passou pela SAD do Benfica, pelo clube e pela casa de Luís Filipe Vieira, entre outros locais, suspeita que Jonas usou uma empresa do irmão e da mãe com sede no Brasil para dissimular os sucessivos prémios recebidos pelas renovações de contrato. Bernardo, acreditas que o Benfica não tivesse conhecimento deste esquema alegadamente existindo? Não te sei dizer se as coisas estiverem plasmadas nos contratos, tinha de certeza conhecimento. Se não estiverem, eu não tinha. Não tenho dados que me permitam tem que ter dizer. Conhecimento, então se o dinheiro sai. Neste caso, se for uma empresa do irmão, tem que ter conhecimento. O dinheiro vai para algum lado, vai para a empresa, a priori, do irmão dos Jonas. Se as empresas estão inscritas no contrato, sim. Tem que ter conhecimento. Se não estão inscritas no contrato e se era transferido para uma conta de Jonas e depois Jonas fazia chegar o dinheiro de outra forma às empresas, não te sei dizer. E não tenho muitas informações sobre isto, para além das que escrevemos no jornal, e diria que a CMTV, com esta notícia, está bem à minha frente neste caso. Portanto, a única coisa que quero deixar claro é que se há questões onde há cores e onde há sofrimento clubístico, eu acho que os portugueses conseguem muito bem separar o que é o gostar do seu clube e sofrer pelo seu clube, e outra, ver gente a fugir às suas obrigações. Chame-se Jonas, chame-se como se chamar, joga em clube jogar. Muito claro, Benfica, Sporting, Porto, Braga, quem tu quiseres, se fogem aos impostos, se houve comissões, irem devolver o dinheirinho e pagar como todos os portugueses têm que pagar ao fim do mês. Jorge Amaral, qual é que será a responsabilidade do Benfica nesta situação de Jonas? Penso que ela foi explicada, se realmente as empresas do irmão e da mãe, não é? Acho eu, se estão inseridas no contrato, o Benfica sabe. É claro que se há uma fuga de impostos tem que saber. Agora vamos ver que tipo de trajeto é que isso teve, não é? Antigamente nós tínhamos os contratos paralelos e nós éramos responsabilizados por isto, e o clube depois também tinha que pagar sobre isso, porque também o fazia. E isso passou-se comigo. Eu tinha um contrato paralelo enquanto treinador, e depois a seguir, passados uns anos, foram lá as finanças e levei eu e levou o clube. Porquê? Porque ambos prevaricámos em relação a essa situação. Era algo muito cómodo, mas estamos a falar de tostões, não é? E estamos a falar e também de alguns tostões. Porque isto também é o verdadeiro vírus é um bocado isto, é a fuga que as pessoas põem, não é o coronavírus. Isto cria muito mais impacto em termos na sociedade do que propriamente o próprio coronavírus, que é fugir das responsabilidades. E depois somos todos nós a pagar. E aquilo que o governo devia de fazer era libertar o Rui Pinto e deixá-lo pôr cá fora os vírus todos que existem na nossa sociedade, para sermos realmente um país muito mais limpo. O futebol, ao pé daquilo que anda muita gente a fazer, são peanuts, como dizia o outro lado do Brasil. São peanuts. Vamos lá ver se o Rui Pinto não é tributado pelo dinheiro que sacou a empresa. Vamos lá ver. Vamos lá ver se ele não vai ser tributado por isso. Bernardo, estás a ver onde é que tu falaste sobre as cores dos clubes? Que aqui não há cores dos clubes. Estás a ver a resposta. Não, mas não tem nada a ver com o clube. Não tem nada a ver com o clube. Nada a ver com o clube. Nada, zero. O Rui Pinto é muito mal visto. Mas agora, tem a ver com o sujeito que cometeu ilegalidades. Isto é que é Rui Pinto. Tem a ver com o sujeito que é uma maravilha. Com grande Isabel, mas agora os meios não. Isso aí é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Quando tu conseguis, em algum meio, comprovar que há corrupção desportiva, eu dou-te uma coroa no mesmo patamar, e houve alguém que saiu. Mas, António, consegue compreender que para algumas pessoas Rui Pinto seja visto quase como um herói por colocar estes casos cá fora? Para mim, como lhe digo, Mariana, não é um herói nenhum. Para mim, é um indivíduo que cometeu ilegalidades
e que, se não tivesse cometido ilegalidades, se tivesse pegado nas informações que obteve ilegalmente e fizesse denúncias à polícia... Que era pipa ao lixo. Isso queriam vocês, mas era... Não, eu acho que por isso é que o rapaz está lá metido, que é para não se saber as coisas. Eu acho que a gente realmente tem experiência. Passou por pintorado. O homem foi para Vigo, o homem foi avisado para ir para Vigo e ficou tudo em águas de bacalhau. Mas pelo menos não teve amnésia. Olha, voltou. Isso é a tua experiência. Mas não teve amnésia. É uma boa experiência. Mas olha, não teve amnésia. Voltou. Quando tu provares, eu já te disse há bocado, quando voltou, que em algum e-mail há alguma prova de corrupção... Não, eu não tenho que provar nada. Não, fartas de fazer acusações. Fartas de fazer acusações indiretas. Quando conseguis provar, eu não acusei absolutamente nada. Tu estás a dizer que ela é uma tablete de chocolate. Tu estás a dizer, eu estou a dizer que devia pô-lo cá fora para ele dizer as coisas fora do futebol. Não era nada sobre o Benfica. Tu foste dizer que realmente aquele é um criminoso por causa dos meios do Benfica. Pois é. Mas com a Isabel dos Santos é um herói, agora é um herói, é tudo um herói. Pela tua ordem de ideias, Jorge, o que é que se passava? Andamos 10 milhões e todos tínhamos o direito... Temos uma promiscuidade, existe promiscuidade. Deixa-me lá ver. Todos nós tínhamos direito... Não, desculpa, posso falar agora. Todos nós tínhamos direito... É porque isto derrota o que tu dizes. Todos nós tínhamos direito de vasculhar a vida de cada um. E essa gente? Um carteiro, quando vai entregar a correspondência, tinha o direito de abrir as cartas, a ver se havia lá alguma coisa ilegal. Se não havia, então vamos mantê-lo lá por causa da Isabel dos Santos, que criminou-se, que é o Rui Pinto, que meteu cá as coisas da Isabel dos Santos. Que ele é que teve mal. Exatamente. Esse tipo de gente não pode ser protegida. Não pensas assim. Não pode ser protegida. De que é que ele viveu? De que é que ele viveu? Então prontos. Por essa tua ordem de ideias, eu estou a ver. Pela tua ordem, andávamos todos a espelhar a todos. Pela tua ordem de ideias, nós estamos a ver que daqui a uns meses, se calhar Isabel dos Santos é condecorada pelo nosso Marcelo como heroína e o Rui Pinto continua nos calabouços. Isso é que é correto para ti. Se houver razões, muito bem. Se houver razões para ser condenada, acho que deve ser condenada. Isso é que é democracia, isso é que é. Não podes permitir, não se pode permitir com uma sociedade antes toda a espelhar uma à outra. Pois também não se pode permitir que alguém utilize pessoas para andar nos sítios, a invadir os processos. Mas também não se pode. Mas o que é isso? Comparado com as coisas a que ele teve acesso. Sabes disso? O que é o sítio? Comparado com a PGR? Não é nada. Comparado com isso tudo? Não é nada. O que é isso? Então, mas é que está. É isso que eu estou a dizer. Uma coisa tu defendes, as outras não. Uma atacas, a outra defendes. Mas isso é que eu estou a dizer, ponha cá fora, porque essa parte que tu estás a dizer é muito maior do que é muito maior. Isso foi tudo correto. É muito maior. Ir à Procuradoria-Geral da República. Olha, como o Bernardo diz. Metam-nos cá fora. Isso é muito neto e muito correto. Metam-nos cá fora. Vamos criar uma sociedade de doutores. Todos temos o direito de espelhar a vida uns dos outros. Os azuis e os verdes para a prisão. Todos temos direito disso. É espelhar a vida uns dos outros. Peço-vos que me deixem também ouvir o Fernando, porque esta questão de Rui Pinto também é importante. Sim. É uma pessoa que tem colocado muita coisa cá fora. Sim. Fernando, de que lado é que te posicionas relativamente a estas informações que têm sido divulgadas por Rui Pinto? Eu acho que ele devia trabalhar para a Polícia Judiciária. É o que eu acho, porque isto é tudo muito giro. Felizmente... devia ser ilibado dos crimes ilibado não vai ter que ser condenado por algumas coisas. Isso é evidente. Isso aí ninguém mete em causa isto. Mas felizmente, salvo erro, não foi? Ele entregou algum material às polícias belgas e francesas e as coisas vão saindo. Porque isto é curioso agora por falar aqui que isto há uns tempos atrás, quando saiu todo este caso da Isabel dos Santos, se calhar 5 milhões de benfiquistas, isto é que é um homem. Andaram a enganar o povo angolano, que nós sempre dissemos, toda a gente via. Foi preciso o Rui Pinto. Mas o mesmo Rui Pinto, não é? Quando é para o caso do Benfica, já é um bandido. Portanto, eu volto a pôr a questão. Entendo uma coisa. Não podemos andar a espelhar uns aos outros. Entendo porque é que ele está preso e entendo porque é que vai continuar preso, porque se ele for solto, isto descamba tudo e infelizmente é aquilo. Há muita gente agora também a virar atenções para o Futebol Clube do Porto, que desmentiu
que a presença na próxima edição da Liga dos Campeões esteja em risco devido ao incumprimento do fair play financeiro. Depois do antigo jogador e também a dirigente do Futebol Clube do Porto, António Oliveira, ter avançado com a hipótese de que os Dragões pudessem ser excluídos da Liga dos Campeões, o Porto realçou em comunicado que a presença está unicamente dependente dos resultados obtidos esta época. António Oliveira levantou também a hipótese de Ruben Amorim ter sido contratado pelo Sporting, já a pensar numa possível exclusão do Futebol Clube do Porto da Champions, o que abriria uma vaga para a competição através do terceiro lugar do Campeonato. Jorge, mesmo depois deste esclarecimento por parte do Futebol Clube do Porto, parece que está ou não em risco a participação do Futebol Clube do Porto na próxima edição da Liga dos Campeões? Eu quero reprovar totalmente as declarações de António Oliveira. Foi meu colega, conheço-o perfeitamente bem. Um portista não diz aquilo que ele acabou de dizer. O Futebol Clube do Porto é das equipas que mais vezes vai à Liga dos Campeões e certamente vai fazer tudo para cumprir o fair play financeiro como o tem tentado cumprir, e vai ser, apesar de tudo aquilo que se passou, digamos, os números foram catastróficos, foram, certamente, mas certamente que com vendas e seja com o exercício financeiro que tentar para cumprir o fair play financeiro e para continuar a ir à Liga. Um bom portista jamais iria, numa situação em que o clube está, em primeiro lugar, que está a ser, digamos, massacrado por tudo e por todos, não pode ser gente do próprio Porto a tentar minimizar, machucar o Futebol Clube do Porto. António Figueiredo, o Futebol Clube do Porto pode garantir... Desculpa, em que é que tu achas que ele minimizou? Não percebo. Do pôr em causa, está a pôr neste momento em causa a possibilidade do Futebol Clube do Porto não ir à Liga dos Campeões. Deve ter dados para e aqui... É uma pessoa com conhecimento. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que um portista é responsável. Nesta altura? Posso falar? Nesta altura? Posso falar? Não, podes falar. Eu acho que um portista responsável que olha para aqueles números. Sim, olha, mas, Bernardo, é que aqueles números já eram previsíveis. Deixa-me só um minuto que eu interrompi aqui a nossa pivô e peço desculpa por isso. Um portista responsável que olha para aqueles números, sabe que o clube está intervencionado há 3 anos e que sabe que o clube tem que encaixar 100 milhões no final da época. E o que é que ele vai trazer com estas declarações agora para tentar ir à Liga dos Campeões? Ele está a falar de um cenário. Ele está a falar de um cenário perigoso para o Futebol Clube. Não pode falar. Não pode falar. Sabes que isso era antes de 74. Mas sabes que antes de serem as contas, não, já percebi, não pode falar. Pronto, ok, pronto. Não, eu posso falar. Poder falar pode. Pronto. Deixa-me só aqui também fazer uma pergunta ao António. Nesta altura, pode o Futebol Clube do Porto garantir que vai cumprir o fair play financeiro, tendo em conta os resultados da SAD a que também tivemos acesso nas últimas semanas? Penso que vai ser muito difícil, porque não é só vendas. Para o fair play financeiro contam também mais-valias. E a gente tem o exemplo de um jogador há pouco tempo que o Futebol Clube do Porto vendeu por uma quantia considerável, mas as mais-valias foram 300 e tal mil euros. Não chegou sequer a 1 milhão de euros. As mais-valias. Portanto, vai ter uma grande dificuldade. Obviamente que eu não quero que isso aconteça ao Futebol Clube do Porto, eu quero o Futebol Clube do Porto forte, não quero o Futebol do Porto a arrastar-se e com dívidas por todo lado, mas obviamente que as pessoas que levaram o clube a este estado têm que ser chamadas um bocado à responsabilidade, não é? Penso que isto não é uma... acho que é de um mau portista até ignorar isto e tapar a cabeça, por muito que se deva ao atual presidente do Futebol Clube do Porto, que realmente foi a alma mater daquele clube. Isso, acho que toda a gente reconhece isso, quer portistas, quer benfiquistas, quer sportinguistas, são obrigados a reconhecer isso. Independentemente disso, estes últimos anos realmente tem sido uma desgraça. Tem sido uma desgraça e têm sido prejuízos acumulados em cima de prejuízos, em cima de prejuízos, em cima de prejuízos. Chegamos assim ao fim da nossa Ligador. Muito obrigada aos 4 pela presença nesta edição. Chega assim ao fim. Boa noite e obrigada pela companhia.